Hoje é o quinto domingo depois da Epifania. Esse período é um período breve do tempo comum, antes de iniciarmos o ciclo pascal. Então, é composto de apenas 6 domingos, esse período, né? E hoje já é o quinto. E há variação com relação à festa da Páscoa, por isso, o próximo domingo, nós já iniciaremos o ciclo pascal com o período chamado Tempo da Septuagésima, que vai abrir já o ciclo pascal. E este domingo que fica sem ser celebrado, ele faz parte, então, do tempo comum, né? Quando não é celebrado agora, ele é celebrado no tempo comum, depois de Pentecostes, para o final do ano. O tempo comum depois de Pentecostes é composto de 24 domingos fixos, como este é composto de apenas 6, né? Mas eles fazem parte do mesmo período de doutrinas, né? De modo que, então, esse domingo que vai faltar, ou que sobrou, né? Vai ser celebrado no final do ano, e aí teremos este ano 25 domingos depois de Pentecostes, antes de encerrarmos assim o ciclo, ou melhor, o ano litúrgico. Então, só uma pequena noção de curiosidade da liturgia, né? Nesses primeiros domingos, depois da Epifania, os evangelhos, eles descreveram, ou eles queriam, de uma maneira assim mais direta, imediata, como destaquei este ano, quem era a pessoa de Jesus, né? Acentuando assim, através dos milagres que foram colocados para cada um dos domingos, até o quarto domingo depois da Epifania, a divindade de Jesus. Então, todos nesses últimos domingos eram milagres que faziam parte das narrações evangélicas. Hoje nós temos doutrina, que é então Jesus ensinando em forma de parábolas. Então, agora ele nos levando a conhecimento de coisas que por nós mesmos somos incapazes de atingir, e aqui ele está abrindo tesouro inexaurível, imenso, de conhecimento que está escondido em Deus desde toda a eternidade. Uma das parábolas que nós escutaremos depois, durante o ano, né, ela chega a mencionar exatamente isso, né, que ele veio pregar por meio de parábolas, para revelar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, nas parábolas, nós temos algo de muita doutrina. E uma coisa que é muito curiosa, e gostaria de destacar, é a diferença dos textos bíblicos, sobretudo o Evangelho. Tem uma vivacidade que é incrível, né? É algo muito vivo, com relação às literaturas humanas, filosóficas, e qualquer outro tipo de literatura, né, que queira passar algum tipo de conhecimento, trazem adaptação de sabedoria, seja em elas trazem interpretações, mensagens para nós, coisas novas e velhas, um tesouro, isso inexaurível. Nós constantemente, nesses 2000 anos de pregação, por exemplo, desta
interpretação humana é que eles fazem uma interpretação, só apenas uma interpretação. E nós temos aqui, durante esses 2000 anos de pregação, nos textos dos padres da igreja, dos primeiros séculos, dos apóstolos, até os dias de hoje, sempre uma mensagem viva e atualizada que fala qual a questão do céu. Agora, interessante isso dessa vivacidade, por isso que ela é viva e eficaz de São Paulo, ela é sempre viva e eficaz. De modo que não há uma interpretação única. A parábola do joio do trigo diz isso, isso, isso. Não, não é assim só, não. Seria muito estreita a mente de alguém que de repente falasse isso sobre o contexto evangélico. Não. Jesus deu uma interpretação. Nos versículos mais à frente, os apóstolos pediram para que ele explicasse a parábola do joio, né? Com outras também, né? E ele foi dando a explicação dele, e ele fala com relação ao joio do trigo, são os filhos de Deus e os filhos da iniquidade. Ele fala assim, né? Que serão separados no fim dos tempos, os segadores, aqueles que fazem que são os anjos, né? E que trabalham para esse pai de família, né? Para esse homem que semeou boa semente no seu campo, é o filho de Deus, é o filho do homem, ele diz assim, né? Então aqui temos a interpretação que Jesus fez e outras tantas que ele faz através do seu Espírito para nós, né? Nós temos diante dos nossos olhos, por exemplo, uma compreensão sobre a existência do mal. Existência e coexistência. Se Deus existe, por que existe o mal? Se existe o mal, então Deus não existe. Certas pessoas estúpidas chegaram a formular tais frases. Aí nós temos uma parábola onde vem a origem do mal, onde Deus semeou boa semente na obra da sua criação. Foi por inveja do mundo que o mal entrou no mundo. Deus continua sendo Deus e existe independente do mal e do bem. Nós percebemos que certas frases são tão estúpidas que simplesmente alguém percebe que passa no ia concluindo a sua obra. Às vezes Estudia, aí do pai de família foram ter com ele e lhe disseram: não semeastes boa semente no teu campo? Onde veio o joio? Foi o inimigo, o homem inimigo que fez isto, né? Então aqui nós vemos a descrição: enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio entre o trigo. Aí começou então a presença do mal em toda a obra da criação, né? Não só no nosso coração, né? Nossa criação, né? E uma das mensagens aqui é que exige de cada um de nós paciência, né? Saber suportar. Os anjos, que Jesus diz que eram os anjos, né? Que são esses servos, né? Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, espera. Que tirando um, vai que arranca o outro. Vamos esperar até o tempo da colheita, até o fim dos tempos. Então existe paciência. Há uma mensagem onde Deus, nosso Senhor, ao dar uma clareza de compreensão sobre a existência do mal no mundo, e como resposta para nós, Ele pede de cada um de nós
temos que suportar. Temos que suportar até o fim dos tempos, onde tudo isso vai acabar. É uma das mensagens, né? Nosso Senhor também evidencia aqui, com relação a um diagnóstico para compreendermos a criatura humana tão enigmática, tão misteriosa, né? Nós somos um abismo de misteriosidade. Diz a Escritura que o coração do homem é um abismo de iniquidade. Aí nós podemos pensar assim, não, eu como pessoa humana, eu sou um abismo de enigmatização, enigmático, né, de mistério, né? Então, por isso, existe também uma compreensão através dessa parábola do joio e do trigo sobre a criatura humana, sobre a alma cristã, de maneira muito mais direta aqui, né? Sobre a nossa vida de fé pessoal, e como temos que ter paciência também. Por isso que São Paulo diz aqui, a gente revestir de entranhada misericórdia. Entranhada misericórdia parece que é uma coisa assim muito, assim como se nós mesmos encarnássemos a misericórdia em todos os nossos gestos, ações, na respiração, em tudo. Entranhada misericórdia. Humildade, benignidade, paciência, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, se alguém tiver queixa contra o outro. Tira o mal, Senhor, do meio de nós, tira o mal da tua igreja. Não, deixa o tempo da colheita, temos que suportar. Aqui é para a gente não se escandalizar e para a gente saber ter paciência, primeiro consigo mesmo e depois com os outros, né? Saber compreender, né? Nosso Senhor dá um diagnóstico, uma visão real sobre o que é a criatura humana, de modo que ninguém tenha de si mesmo uma noção que não seja isso daqui. Interessante, né? Senão a pessoa acaba tendo uma consideração de si além do que é. E para que nós não tenhamos uma consideração de nós mesmos além disso daqui, é que vem essa parábola aqui, ó. Então, em todos nós existe o bem e o mal, seja como criaturas humanas, num primeiro momento, e aí depois infiltrou-se o mal por inveja do demônio, e seja também como filhos e filhas de Deus, nascidos do verbo, né? Como diz aqui na descrição, no prólogo do Evangelho de São João, que rezamos no final da missa, aqueles que nasceram do verbo, né? Nasceram da palavra, nasceram da obra da redenção, como filhos da luz, né? Até nestes também coexiste o mal. Como criaturas humanas, existe o mal em nós. Como filhos de Deus, lavados no batismo, continua o mal coexistindo e subsistindo em nós. Então é uma noção muito realista que Deus, nosso Senhor, dá sobre nós mesmos, né, através dessa parábola, que confirmam os mestres de vida espiritual, como o Padre Garrigou Lagrange, no seu livro As Três Idades da Vida Interior. Então ele faz esse diagnóstico, onde ele diz, para nos encorajar, que o mal subsiste em nós. Sabe que uma coisa subsiste, ela como parasita, ela mantém a sua existência na minha existência. Enquanto eu existo, o mal, ele tem existência em mim. Quando parar de existir, aquele mal vai parar de existir. Então esse subsiste em é como uma coisa parasita, que ela não tem existência por si mesma, mas existe em mim. E aí a descrição sobre o mal em nós, dos mestres de vida espiritual, dos santos, é que o mal, ele subsiste
em nós. E esse mal é chamado amor próprio, ele tem um nome, né, técnico, chamado de amor próprio, né? Ele é como um camaleão, até assim uma versão muito mais astuta e mais acelerada e expressa, né? Que o camaleão para se adaptar. Então, assim, o amor próprio é algo assim muito curioso, é o mal que subsiste em nós. É como se nós tivéssemos dois eus dentro de nós. O eu desse Filho de Deus e um eu do mal, assim, do homem, né? Do homem do pecado, né? Então, assim, nós temos dois eus dentro de nós. O eu do filho que muitas vezes chora, se lamenta, sente peso de consciência, e depois o outro eu que estimula um mal, né? Em grau maior e menor em cada um de nós, né? Deus, na sua bondade, né? Quando nos fomos feitos filhos dele, pelo batismo, né? Semeou a boa semente no nosso coração. Tão bom imaginarmos isso, né? Pensarmos nisso, consola o coração. Então ele semeou a sua graça, em nós habitou a perfeição divina, né? Fomos feitos templos da Santíssima Trindade, né? Pelo santo batismo. Então uma infusão de bem. Aí nós pensamos, é a semente boa semeada neste campo aqui. Aqui a parábola do reino dos céus, a primeira interpretação ela significa a igreja de Jesus Cristo. Ela significa a igreja de Jesus Cristo. Nós sabemos se é essa daqui, paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Fidélis. Se essa igreja chamada paróquia Nossa Senhora Aparecida e de São Fidélis tem o perfil da igreja de Jesus Cristo, ela é a igreja de Jesus Cristo. Senão ela é uma comunidade. Mas se nós tivermos de fato o perfil da igreja de Jesus Cristo, nós então somos o reino dos céus, ou o reino de Deus, em tantas outras parábolas. Então aqui, quando Jesus fala da infiltração do mal, como um joio que o inimigo semeou, está falando na igreja. Aí nós entendemos que uma interpretação muito válida é essa da nossa vida interior, porque eu sou a igreja. Isso aqui é apenas chão, mesa de comunhão, parede, teto e mais nada. É um templo, não é igreja. Eu sou a igreja de Jesus Cristo, né? Como pessoa, como alma cristã. Então assim, é nela que foi semeada boa semente. Não semeasses boa semente no teu campo? De onde viestes o joio? Foi o homem inimigo que fez isto. Aí nós também fomos semeados, né? Foi semeada na nossa alma, no nosso coração, de filho de Deus. E quando cresceu, começou a dar fruto, apareceu o joio, né? Aí nós entendemos um diagnóstico sobre nós mesmos e também para não julgarmos ninguém. Aí um certo momento da nossa vida aflorou as paixões, os afetos desordenados. Até mudamos um pouco de pessoa, né? Então aqui nós compreendemos, né? O porquê do mal em nós, né? Então, um certo momento, a desordem interior, que é sequela do pecado original, que foi apagado, subsiste em mim. E ele aparece em certo tempo, em certo período, quando a gente tinha tantas boas ações, né? Tantas boas obras. Fizemos muitas coisas com um coração tão puro e de repente, cadê? Aí a gente deve sofrer o mal em nós, diz nosso Senhor, né? Aí nós temos que saber sofrer o mal em nós, né?
sem perder a esperança nele, confiando na sua misericórdia, né? Interessante que isso faz uma descrição real sobre nós, sobre toda a nossa comunidade, sobre como igreja católica, sobre as pessoas, né? Então também, então a gente, por isso que é pedida essa entranhada misericórdia, né? O suportar uns aos outros. Se alguém tiver motivo de queixa contra o outro, perdoai, como o Senhor vos perdoou. Então assim, é por causa de que existe um ser que na minha existência ele existe e produz o joio em mim. Ele produz. Até quando, Senhor, haverá então essa produção de joio? Até o fim, quando chegar o tempo da colheita. Aí o tempo da colheita é a nossa morte. Aí, para nos encorajar, São Francisco de Sales diz assim: 15 minutos depois de enterrado, as paixões desordenadas nos deixarão. Só para nos motivar, né? Caramba, nem morto a paixão desordenada vai me deixar, né? 15 minutos depois de enterrado. Então, se eu demorar 7 dias para enterrar, como alguns países aí fora, então isso, claro que é uma força de expressão, né? Mas para mostrar assim que vai coexistir comigo o mal, né? E onde a gente tem que ficar, com certeza, alerta. Nunca devemos nos impressionar com o mal em nós, em primeiro lugar, né? Nunca devemos nos impressionar, é um conselho dos mestres de vida espiritual. E assim também, nós não nos impressionaremos tanto com o mal do próximo, que ele também é capaz de produzir. Nós todos somos capazes do pecado, né? Então o mal subsiste em mim. Por mais que eu seja um bom filho de Deus, uma boa filha de Deus, né? Então aqui, é claro que existe essa virtude chamada tolerância. É difícil, né? A gente tolerar. Porque assim, paciência, ela vem da palavra padecer. Então assim, esse saber suportar, ter paciência, né? E assim, não é tirado o sentir, o sofrer. Não é tirado, né? Parece que é uma virtude tão lindinha, assim, fofinha, né? Tolerância, suportáveis uns aos outros no amor de Cristo, não, paciência. Não, tudo isso faz sofrer para vivermos e termos a virtude real em nós. A gente sente, a gente sofre, é como se fôssemos machucados, né? Dilacerados com o nosso mal, com o mal exterior. Assim, suportar isso no amor, porque o amor é o vínculo da perfeição, né? Que triunfe esse amor de Cristo no nosso coração, né? Então nosso Senhor pede essa paciência, paciência com relação à existência do mal, paciência com relação à existência do mal em nós. Aí compreendemos por que temos que ter paciência com relação à existência do mal nos nossos próximos. Fica assim muito evidente, né? Isso possa trazer força para o nosso coração, né? Para a nossa alma de cristão, né? Sabendo que devemos constantemente estar produzindo as nossas boas obras e sabendo que o mal também coexiste em nós, né? E que possa ser consoladora, o consolador, o final, onde haverá o tempo da ceifa, né? Então, o tempo da colheita, e aí vai ser separado. No fim dos tempos acabará o mal, né? Só Deus subsiste, só Deus existirá, né? E assim também no nosso coração, na nossa alma, se a gente mantém a perseverança na religião, na fé, num caminho de humildade, de súplica a Deus, o que pudermos fazer para expiar os nossos pecados e dos nossos irmãos, por penitências, orações, como nós aprendemos, né? Comunhões oferecidas, né? Aquelas comunhões expiatórias, é uma missa que a gente manda rezar,
Então, assim, muita coisa ajuda ou vai ajudar para o fim, o momento da colheita, né? Onde vai ser separado o joio do trigo, né? Onde as boas ações, as boas obras em nós é o trigo, né? E o joio, o mal que subsiste enquanto existimos, também vai ser tirado pela misericórdia de Deus, né? Como um fogo, e nesse fogo vai ser queimado, né? Vai ser enfeixado e jogado no fogo. Vai ser no fogo da misericórdia de nosso Senhor, se perseverarmos. E por isso que compreendemos a palavra de Santo Afonso de Maria de Ligório, né? Que rezemos pedindo a perseverança final, que não nos falte os sacramentos que garantem a salvação, né? E a gente sempre pede com todo o coração isso, né? Quando vem uma menção sobre isso, que naquele momento final não me falte a extrema-unção, não me falte a bênção papal com a indulgência plenária, né? Onde, como bons ladrões, entraremos no céu. O joio vai ser tirado, vai ser enfeixado na misericórdia de Deus, queimado no amor divino, né? E o que for produzido de trigo, de filho de Deus, vai então ser colocado nesse celeiro divino lá no paraíso, né? Possamos então perseverarmos nas boas ações, nas boas obras, sabendo que todas essas virtudes destacadas por São Paulo, que pede de nós sacrifícios como expressão de misericórdia, né? Então isso já é um modo de colaborar, suplicando a Deus que expie os nossos pecados, ter paciência, misericórdia, saber perdoar. Todas essas coisas elas concorrem para o nosso bem como sacrifícios de valor meritório, que nós não podemos medir, para o bem da nossa alma, que nos garantirá a salvação no nosso último dia, né? Por isso queremos pedir a São José, nosso bom Pai, a Nossa Senhora, que nos dê a graça da perseverança final. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.